Pare, respire, silencie por um instante, antes de qualquer palavra, antes de qualquer reação, antes de enfrentar mais um dia. Deus deseja alcançar o seu coração. Nem tudo começa fora. Muitas batalhas começam dentro, e o que define seus passos não é apenas o que você faz, mas a postura do seu espírito. Atitude não é aparência, é direção interior. É o que governa suas escolhas quando ninguém está olhando. Dois podem fazer a mesma coisa, mas Deus vê além do gesto. Ele vê o coração. A palavra nos lembra que fomos chamados para viver de forma diferente, não para nos misturarmos, mas para refletirmos a luz de Cristo em cada detalhe da vida. Santidade não é perfeição, santidade é rendição. É escolher o caminho de Deus mesmo quando a carne quer outro. E tudo começa aqui, no interior. Agora, ore comigo. Senhor Deus, antes de falar com o mundo, eu falo contigo. Antes de reagir às pressões, eu me coloco na tua presença. Toca agora o que está acontecendo dentro de mim. Eu não quero viver movido pelo ego, nem guiado pelo orgulho, nem dominado pelas emoções desordenadas. Cria em mim um coração alinhado com o teu. Um espírito sensível à tua voz, uma atitude que te honre, mesmo no silêncio. Quando o meu coração quiser reclamar, ensina-me a confiar. Quando eu quiser agir por impulso, ensina-me a esperar. Que minha vida não reflita apenas palavras bonitas, mas uma transformação real. Que meu modo de pensar, falar e agir revele Jesus. A tua palavra diz: sejam santos em tudo o que fizerem. E eu recebo esse chamado com humildade, sabendo que o Senhor também me concede graça para vivê-lo. Trabalha em mim, Deus. Onde há dureza, traz sensibilidade. Onde há orgulho, planta humildade. Onde há ansiedade, derrama tua paz. Eu escolho depender de ti. Eu escolho te agradar. Eu escolho permitir que o Senhor molde minha atitude hoje. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração representa o que você deseja viver a partir de hoje, escreva nos comentários: Amém, Senhor, transforma meu coração. Atitude revela prioridade. Mostra quem governa você por dentro. Muitos acreditam que vida espiritual se resume ao altar. Mas Deus observa o coração de segunda a domingo, no trabalho, nas responsabilidades, nas pequenas tarefas que ninguém aplaude. É ali que a fé se manifesta. Quando você age apenas para ser visto, o coração se cansa rápido. Mas quando você vive para agradar a Deus, até o que parece pequeno se torna adoração. A palavra nos ensina que tudo o que fazemos deve ser feito como para o Senhor. Isso muda tudo, muda o esforço, muda a motivação, muda a atitude, porque agora não é sobre pessoas, é sobre obediência. E quando você entende isso, o reconhecimento humano perde o controle sobre suas emoções. Você não se quebra quando não é elogiado, não se perde quando não é notado. Você continua porque sabe quem vê. Agora ore comigo mais uma vez. Pai Celestial, eu coloco diante de Ti minhas responsabilidades, meu trabalho, minhas rotinas, minhas obrigações diárias. Livra meu coração da murmuração. Arranca de mim toda comparação. Remove o desejo de aprovação humana. Ensina-me a trabalhar com excelência, não para aparecer, mas para te honrar, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando parece injusto, mesmo quando me sinto esquecido. Que minha atitude continue firme, que meu coração permaneça alinhado, que minhas mãos trabalhem com integridade. Eu declaro que meu esforço não é em vão, que minha fidelidade não passa despercebida, que o Senhor é a minha recompensa. Quando o cansaço tentar me dominar, renova minhas forças. Quando a frustração quiser falar mais alto, silencia minha alma. Que tudo o que eu fizer hoje seja feito com um espírito correto, com humildade, com gratidão e com temor ao teu nome. Eu entrego minhas obras a ti e confio que o Senhor dirige meus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Se você crê que Deus vê cada detalhe da sua fidelidade, escreva nos comentários:
Glória a Deus, Ele é a minha recompensa. Nem toda força vem do controle. Algumas vêm da rendição. Há momentos em que você faz tudo certo e ainda assim enfrenta pressão, silêncio, demora, incerteza. E é nesse ponto que a atitude do coração é provada. Porque fé não é ausência de luta, é permanecer firme dentro dela. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele não declarou força a partir do conforto, mas da dependência. Ele aprendeu a permanecer estável tanto na falta quanto na abundância. Isso revela algo profundo. Força espiritual não é fazer tudo do seu jeito. É continuar confiando quando você não entende o caminho. Agora, ore comigo. Senhor Deus, há dias em que me sinto pressionado por dentro. Nem sempre as respostas chegam. Nem sempre o cenário muda. Mas hoje eu escolho confiar. Mesmo sem controle, mesmo sem garantias, mesmo sem clareza total. Eu não confio na minha própria capacidade, eu confio na Tua presença. Quando o medo tenta se aproximar, lembra-me que o Senhor está comigo. Quando a ansiedade tenta crescer, traz paz ao meu coração. Eu rejeito o espírito de medo, eu recebo poder, amor, equilíbrio. Ensina-me a permanecer firme quando tudo balança, a descansar sem desistir, a esperar sem murmurar, que minha atitude revele maturidade espiritual, que minhas reações glorifiquem o Teu nome, que minha fé não dependa de circunstâncias favoráveis. Mesmo quando eu não vejo saída, o Senhor continua sendo o meu sustento. Mesmo quando eu não sinto, o Senhor continua operando. Eu declaro que minha confiança está em Ti e não serei abalado. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração expressa o que você está vivendo agora, escreva nos comentários. Eu confio em Deus, mesmo sem entender. Nem todo cansaço é visível. Alguns pesos não aparecem no corpo, mas esmagam a alma. Você continua. Cumpre responsabilidades. Sorri quando precisa, mas por dentro está exausto. Deus vê isso. Ele não ignora o desgaste que ninguém percebe. Ele não despreza a força que está no fim. A palavra declara que o Senhor fortalece o cansado e renova aquele que já não tem forças. Agora, ore comigo. Pai eterno, o Senhor conhece cada batalha silenciosa que enfrento. Há dias em que sigo firme por fora, mas por dentro estou cansado. Hoje eu paro, respiro e me apresento diante de Ti. Tua palavra diz em Isaías 40:29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então eu recebo essa força agora. Não a força que vem do esforço humano, mas a que vem do céu. Sustenta meus passos quando minhas pernas emocionais vacilam. Renova minha fé quando a esperança enfraquece. Restaura meu ânimo quando a espera parece longa demais. Ensina-me a descansar sem abandonar o propósito. A confiar mesmo quando o processo parece lento. A permanecer obediente mesmo cansado. A Tua palavra afirma em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Eu recebo essa promessa. Existe um tempo, existe uma colheita, existe um cumprimento preparado por Ti. Que o desânimo não encontre espaço em mim. Que o Teu Espírito seja minha força diária. Que eu continue caminhando, mesmo quando tudo em mim pede pausa. Renova aquilo que ninguém vê. Cura o desgaste oculto. Fortalece o que estava prestes a desistir. Em nome de Jesus, amém. Se você sente que Deus está renovando suas forças agora, escreva nos comentários: o Senhor é a minha força. Ouça com atenção. Nada do que Deus começa, Ele abandona. Nada do que Ele promete fica incompleto. Nada do que Ele toca termina em derrota. Talvez você esteja olhando para si e enxergando limites, falhas, momentos de dúvida. Mas Deus está olhando para você e vendo um processo em andamento. A palavra declara em Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois fiel é aquele que fez a promessa. Fiel
constante, presente. Mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Mesmo quando você não sente, Ele está trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, o céu não está em silêncio. Agora, ore comigo pela última vez. Senhor Deus, eu coloco meu futuro em Tuas mãos, meus caminhos, minhas decisões, minhas expectativas. Hoje eu escolho confiar, não no que vejo, mas no que o Senhor prometeu. A Tua palavra diz, em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então eu descanso, mesmo sem respostas completas, mesmo sem controle, mesmo sem entender tudo. A Bíblia afirma em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu recebo essa verdade. Nada foi desperdiçado, nada saiu do teu controle. Tudo está sendo alinhado para cumprir a tua vontade. Completa em mim a obra que começaste. Fortalece minha fé quando ela oscilar. Guarda meu coração quando o medo tentar voltar. Que minha fé não seja apenas palavras, mas passos. Que minha esperança não seja passageira, mas firmada em Ti. Seja glorificado na minha história. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou profundamente com você, escreva nos comentários. Eu confio em Deus, mesmo sem entender tudo. E se você deseja continuar recebendo orações, mensagens de fé e fortalecimento espiritual, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa paz hoje. Você não está sozinho. Deus está com você. E Ele ainda não terminou a obra. Amém.